Olá, queridos alunos, olá, senhores pais, professores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Gnose Play. Sou o professor Paulo Rocha e hoje vamos fazer a correção do livro Apps Mais, do quinto ano, Língua Portuguesa, as páginas 29, 30, 31 e 32. Página 29, Vocabulário em Foco. Questão 1. O título do poema é Cultura. Leia alguns significados de cultura. Letra A. Conjunto de conhecimentos adquiridos como experiência e instrução, que levam ao desenvolvimento intelectual e ao aprimoramento espiritual, instrução e sabedoria. Letra B. Ato de cultivar células ou tecidos vivos numa solução com nutrientes, em condições adequadas, a fim de realizar estudos científicos. E letra C, ato de semear ou plantar vegetais. Fonte Michaelis, Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa. Então, vamos responder aqui ainda na mesma página a questão 1, letra A e B. Letra A, qual dos significados de cultura, A, B ou C, mais se aplica ao poema lido? Então, foi lido na aula passada um poema intitulado Cultura, tá? Então, o que mais se adequa a ele é esse aqui, o da letra A, porque é um conjunto de conhecimentos. Ele não vai falar de plantações, né, mas ele vai falar do conjunto de conhecimentos. Letra B. Qual verso do poema está relacionado com a definição B de cultura? Bactéria no meio é cultura. Aqui já entra aquela parte do estudo científico. Questão 2, página 29. Agora você já pode responder. Por que foi dado o título Cultura ao poema lido? Como sugestão, espera-se que os estudantes concluam que foi preciso acionar vários conhecimentos sobre diferentes temas para compreender o poema. Resumindo que aí se encontra, né? Eles reuniram vários tipos de conhecimento para poder criar aquele poema, né? Arnaldo Antunes produziu o poema Cultura, também em linguagem digital. Um poema criado assim, de modo digital, com animação, interativo e disponibilizado na internet, é chamado de cyberpoema. Um cyberpoema pode misturar vídeo, áudio e animações. Observe a seguir a reprodução de algumas telas do cyberpoema Cultura. Aí temos aqui a leitura 3, cyberpoema. Observe as imagens. Temos aqui a tela 1, o nome Cultura, as letras bem estilosas. Na tela 2, temos algumas letras em mandarim, né? E outros formatos. Na tela 3 também tem o, uma expressão exclamativa, interjeição. Temos outras figuras. E na tela 4 também, né? Animais, letras, tudo diferente. Aí na página 30, interpretação do texto, compreensão do texto, atividade oral e escrita. Na tela 1, há o título do cyberpoema. Que elemento visual aparece nas telas 2, 3 e 4? Como fundo para o movimento dos animais. Então vou colocar aqui diferente, né? Porque lá no livro, no meio das telas é que vai aparecer a resposta. Mais ou menos aqui. Aí eu preferi colocar tudo junto lá embaixo para ficar melhor para você, tá? Aí ficou da seguinte maneira. Na tela 1, sem som, as letras são dispostas uma a uma de modo a formar a palavra cultura, ou seja, o título do poema. Nas telas 2, 3 e 4, aparecem textos escritos em diferentes idiomas, como vocês viram, né? O mandarim e outros mais.
Ainda na página 31, que animais citados no poema aparecem também nas imagens, né? Na questão 2 aí. Aí nós temos o girino, o gato, cegonha, nas telas 2 e 3, camelo, zebra, sapo e cavalo na tela 4. Questão 3. Além dos bichos identificados, que figura aparece nas telas 2, 3 e 4, mas não é mencionada no poema? A figura humana, né, que apareceu lá também nessas telas. Questão 4. Qual teria sido a intenção do autor ao colocar essas figuras no cyberpoema cultura? A possibilidade, né? O ser humano é o único animal que utiliza a escrita, um aspecto importante da cultura que aparece no fundo de todas as telas, né? Então, só quem se utiliza da escrita para se comunicar, para se expressar, é o ser humano. Ainda na página 31, linguagem e construção dos textos. Nesta unidade, você leu 3 poemas: um poema visual, um poema apresentado em versos e um cyberpoema. Assinale no quadro os recursos empregados em cada um deles. Aí nós temos aqui nessa coluna aqui os recursos, nesse outro poema a lesma, nesse outro poema cultura e nesse último cyberpoema cultura, tá? Então, recursos visuais, ele apareceu em qual poema? Ele apareceu no poema A Lesma e no cyberpoema cultura. Disposição das palavras formando imagens. Ele apareceu no poema A Lesma, né, que foi formando o movimento que a lesma andava, né? Emprego de versos foi no poema Cultura, é o mais tradicional. Efeitos sonoros produzidos ou sugeridos por recursos verbais. Aqui foi nos 3, né? Uso de linguagem audiovisual. Audiovisual no cyberpoema. Uso de recursos digitais. Digital também no cyberpoema. Associações inventivas. Aqui foi nos 3. Presença de música, cyberpoema. Tá? Dos 3 poemas, na questão 2, lá embaixo, lidos, qual chamou mais a sua atenção e por quê? Isso daqui é pessoal, tá? Não tem nem como eu escrever uma coisa para ajudar vocês, que aqui tem que ser bem íntimo seu, né? Qual desses poemas chamou mais a sua atenção? O poema Lesma, o poema Cultura, o cyberpoema Cultura? E por que foi o que você escolheu, tá bom? Só você vai dizer, foi o cyberpoema, porque é algo novo que está surgindo na internet e tem som, né, a música, o vídeo, as animações, aí é uma coisa que está no dia a dia, no celular e tal. Você vai criar aí a sua argumentação na sua resposta, tá bom? Aí aqui na página 32 tem algumas sugestões de leituras para você ver mais cyberpoemas, né? Que tal ler mais poemas? Né? Confira as sugestões de livros e sites a seguir. Você também pode trazer outros de que goste para compartilhar com os colegas. 33 cyberpoemas e uma fábula virtual de Sérgio Caparelli, publicado pela editora LPM. Berimbau e outros poemas, de Manuel Bandeira, publicado pela editora Globo, e o site do escritor Léo Cunha. E temos aqui a hora de organizar o que estudamos, né? Uma atividade em grupo, vocês vão ler junto com o professor ou a professora. Então, leiam juntos o esquema e complete as lacunas com as palavras ou expressões. Poemas visuais, cyberpoemas, versos e estrofes. Poema. Então, texto que pode ser escrito em versos ou ter formas de composição poéticas, visuais ou digitais. E poema em versos, poema visual ou cyberpoema. Aí temos aqui ao lado esquerdo. Intenção e finalidade, né, do poema e desses outros é fazer a arte com as palavras, emocionar, sensibilizar, estimular a imaginação, entreter e divertir. Lá do lado direito, em relação ao leitor e o público, né, dentro da recepção desses poemas, as pessoas que gostem de rimas, sonoridade, a criatividade no uso de palavras, com ou sem a presença de outros sons e imagens, estética ou em movimento. E aqui no meio, linguagem e construção. Então, pode formar imagens, desenhos com as palavras, os poemas visuais. Pode ter versos, estrofes, rimas, ritmo,
Efeitos sonoros produzidos com palavras. Pode incluir sons, música, imagens estáticas ou em movimento, é o cyberpoemas, beleza? Então é isso, atividade rápida, simples e fácil. Então curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.